Fala galera, Brian Souza na área, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast em uma data diferente hoje, sendo liberado a terça-feira, dia 31 de outubro, às 6 horas, tanto aqui no YouTube quanto nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon Music e a plataforma de podcast da Apple. Tive um probleminha técnico, não consegui fazer a liberação do episódio direto no domingo. Eu estou terminando a gravação dele hoje, é segunda-feira, dia 30 de outubro. Eu só não coloquei ele disponível hoje, porque hoje a gente teve a liberação de uma aula aqui no YouTube, que foi a aula de tipos de banco. Então, para não gerar nenhum tipo de conflito, preferi deixar o episódio do podcast para terça, tá? Já que agora a gente tem esse acompanhamento híbrido, tanto nas plataformas de áudio como aqui no YouTube. Na quarta-feira, né, voltando, segunda-feira a gente teve a liberação da aula de tipos de banco. A gente falou sobre bancos comerciais, bancos múltiplos de desenvolvimento. Quarta-feira a gente tem a aula do BNDES. Sexta-feira a gente fecha a semana com a aula sobre a Caixa Econômica Federal. Muito importante, já que a gente está numa preparação para a Caixa Econômica Federal. E no domingo, tudo fluindo bem, a gente tem mais um episódio do podcast e aí está aberto às sugestões. Eu já falei isso, já fizeram alguns comentários, tanto nas plataformas de áudio como no YouTube, mas me falem o que vocês querem ouvir. Já teve gente que pediu questão de certificações bancárias, né? Questão de fazer ali preparação em reta final, se vale a pena fazer concurso de banco regional ou não. A gente tem alguns temas bons, mas eu queria ouvir mais pessoas, porque aí eu consigo fazer um conteúdo que atinja um público maior. Beleza? Então, passada a nossa agenda, só fazer uma observação. O meu objetivo, pelo menos até a gente fechar a parte de conhecimentos bancários, é tentar liberar 3 aulas realmente por semana. Pode parecer que é muito, mas não é, porque as aulas são curtinhas, né? Vão ali de 5 a 15 minutos, dependendo do tempo. Então a gente está falando de no máximo 1 hora de estudo, menos que isso, mais 45, 50 minutos de estudo dentro de uma semana. E eu faço isso dividido de forma proposital, para você ter uma sensação de evolução, que aí você está vendo várias aulas, isso vai facilitando. Para facilitar o encaixe no teu dia a dia, eu sei que a grande maioria das pessoas não tem um horário tão flexível, né? São pessoas que estudam, são pessoas que trabalham quando não trabalham e estudam. Então, fazendo os vídeos curtos facilita para que a pessoa tenha ali um desenvolvimento. E isso também tem um motivo para a questão futura. Eu segregando as aulas por temas, no futuro, se você quiser pesquisar um tema para estudar, fica mais fácil, fica mais harmonioso, você consegue achar no canal de uma maneira mais efetiva. Por isso que eu sempre divido as minhas aulas do nível mais micro possível, né? Tentando realmente fazer o recorte de cada tema para que facilite a tua busca. Beleza? Passado aqui nossos avisos paroquiais, né? Sobre a agenda da semana, vamos falar um pouquinho hoje sobre curva de aprendizagem. Eu coloquei aqui 3 pontos para a gente falar, né? Que é o rápido início da aprendizagem, o estressante platô e o declínio rápido. Primeiro, né? O que é essa curva de aprendizagem? A galera que já estuda comigo mais tempo, principalmente quem estudou comigo matemática financeira, já viu alguns gráficozinhos, né? E a curva de aprendizagem nada mais do que um gráfico, que ela relaciona 2 coisas: o teu desempenho dentro daquilo que você está estudando e o tempo de estudo que você tem. E qual é a tendência? A tendência é que quanto mais tempo você estuda, maior, né, vai ser o teu resultado, né? Maior vai ser a tua assertividade naquela matéria. Só que chega num momento, né, vai subindo, até que chega num momento que por mais que você estude, não sobe mais, né? Fica num platô. Traduzindo isso para números reais, eu vou dar um exemplo. Não quero que vocês utilizem esse exemplo que eu vou dar para vocês como comparação na vida de vocês. É só porque é um exemplo que eu tenho muito fresco na minha mente, porque aconteceu comigo agora há pouco tempo. Vocês sabem que eu gosto muito de estudar. E não só gosto muito de estudar, mas como preciso muito estudar, né? Se eu sou professor, eu preciso sempre estar me reciclando.
tanto para pegar conteúdo novo, como para pegar mecânicas didáticas novas, né? É muito bacana ter... Eu gosto de ver algumas aulas dos meus assuntos com outros professores falando, até para ver se tem ali algum recurso didático que eu posso usar e melhorar. Então, por mais que eu dê aula, eu não sei tudo sobre a matéria, eu preciso estar me atualizando. Mas, recentemente, eu fiz uma certificação de gestão de fundos, que é uma coisa um pouco diferente do que eu trabalhava no banco até então, né? Tudo que eu vim estudando, todas as certificações que eu tenho, até o CFP, que é uma certificação de nível internacional, era uma certificação mais do trato direto com o cliente. A parte de gestão de fundos é uma coisa um pouco mais... Não vou falar mais complexa, mas é algo diferente do que aquilo que eu estava acostumado. Falei, pô, beleza, é uma certificação bacana para eu estudar. Uma certificação bacana para eu estudar, até porque eu tenho alguns alunos que já me pediram ajuda para passar nessa certificação. Falei, então, beleza, eu vou estudar para passar nessa certificação, ver como que é o processo, aí eu posso ajudar as pessoas que também querem ter. Beleza. Arrumei o material, comprei um curso para fazer, fui começar o estudo. Antes de começar o estudo, antes de pegar a primeira aula, pegar a primeira apostila para ler, eu peguei o primeiro simulado e pum, fiz o primeiro simulado. Sem nem saber o que tinha na prova. Falei, deixa eu ver, com o meu nível de conhecimento hoje, qual seria o meu resultado na prova se eu não estudasse. Fiz o simulado inteiro, tirei 60%, que é uma nota inferior ao que seria necessário. Na certificação bancária, essa específica, eu precisava de 70% para ser aprovado, que é mais ou menos a média de todas as certificações bancárias. Tá? Falei, pô, beleza, não passaria, bacana que comprei o curso, bacana que eu vou começar a estudar. E, pum, comecei a estudar. Com 1 semana e meia, 2 semanas de estudo, eu fui fazer um outro simulado. E aí, o meu nível de acerto já foi para 80%. Eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, eu sou brabo demais. Estudei 2 semaninhas. O curso é mais ou menos previsto para estudar de 3 a 4 meses. Falei, eu estudei 2 semaninhas, 80%. Já posso fazer a prova. Brabo demais. E aí, beleza. Continuei estudando, estudei mais algumas semanas, mais 2 semanas, cheguei perto de 85. Estudei mais 2 semanas, 82. Aí eu olhei e falei, bem, vou ficar nisso, entre 80 e 85. Cheguei ao meu platô, né? Então, no início, foi muito rápido sair de 60% para 80%. Depois, por mais que eu estudava, aumentava só um pouquinho. Falei, tá tranquilo. Fui marcar a prova, uma prova que é um pouquinho chatinha de marcar. Não tinha numa data que eu podia fazer dentro daquele mês. Só tinha para o final do mês seguinte. Marquei para o final do mês seguinte. Ou seja, 4 semanas para frente. Falei, beleza, vou deixar de estudar, porque eu já estou com 80%, 85%. Estou tranquilo. Passaram 2 semanas, desde do agendamento. Super suave. Quando foi da 3ª para a 4ª semana, estava faltando ali mais ou menos 14, uns 10 dias para a prova, falei, vou fazer um simulado. Fiz um simulado, pum, tirei 70%. Dos meus 85, que eu não saía ali de 80 a 85, fiquei um tempo sem estudar, foi para 70%. Por que eu tive esse declínio tão rápido? Exatamente porque eu fiquei um tempo sem estudar. Aonde eu quero chegar com essa historinha? Os pontos de euforia, de depressão e de descuidado que muitos alunos têm durante o seu processo de estudo. É muito comum que no início você tenha uma certa euforia de achar que tudo que você está estudando você está aprendendo. Por quê? Antes você fazia uma bateria de 10 questões, acertava 2. Aí você estuda, faz de novo, acerta 4. Estuda, faz de novo, acerta 6. Estuda, faz de novo, acerta 8. O que a tua mente entende? Cara, cada vez que eu estudo, eu acerto mais 2. Cada vez que eu estudo, eu acerto mais 2. E você vai ficando motivado a estudar. E aí você vai consumindo, você vai estudando, vai melhorando. Só que chega num ponto que, pum, trava. Que é onde chega o platô.
que não importa, você foi e tirou 8 de 10 questões. Não importa o quanto você estuda, você fica em 8 de 10 questões. 8 de 10 questões. E você começa a ficar frustrado. Por quê? A tua mente não consegue enxergar que o teu estudo é para a manutenção do resultado que você construiu. A tua mente fica tentando te boicotar. Pô, se você está estudando e você não está melhorando, é porque você já chegou no seu máximo. Você não precisa mais estudar. E aí você cai nessa armadilha de não estudar. Você passa um tempinho, a tua mente ela começa a ser ocupada de outras coisas e o teu resultado, pum, cai. Então isso é super normal num processo de aprendizagem. Você ter uma evolução rápida no início, atingir um ponto, né, de maturidade que fica, né, esse platô, que é onde você não consegue melhorar ali. Então você chega, por exemplo, a 80%, você não consegue melhorar dos 80%. Só que você precisa entender que a manutenção do platô, a manutenção desse pico de aprendizagem é tão importante, se não mais importante do que todo o teu crescimento. A nossa mente, eu não sou um cara bom para falar de exercício, né, físico, vocês sabem que eu não gosto muito. Mas é a mesma coisa, o cara que vai na academia, começa a treinar, começa a ficar com o corpo maneiro. Tem gente que malha 2 mesezinhos já toma forma, né? Já começa a aparecer. O cara vai malhando, vai ficando forte. Chega num ponto que o cara malha, não cresce mais. Mas se o cara para de malhar, rapidinho aparece a barriguinha de chope, né? Não acontece isso? É a mesma coisa com a nossa mente. Se a gente não exercitar a nossa mente constantemente para aquele objetivo, para aquele estudo que a gente está fazendo, a nossa curva de aprendizagem tende a cair. Tá? Então é só para falar desses momentos, principalmente como você reage a esses momentos. Não ter tanta euforia de se achar o rei do mundo no início dos estudos e também não se achar aí, né, um bosta, um idiota por não estar conseguindo aumentar o teu resultado. Pode ser que você chegou no seu platô. Uma coisa que é importante para a gente fechar. Por muitas vezes, o teu platô ele não vai ser suficiente para o teu objetivo. E aí a gente tem um problema. Como assim, Brian? Vamos supor que você queira passar numa certificação bancária, numa CPA 10, um CPA 20, um SAI, um CFP que seja. Você vai precisar ter 70% de resultado. Você estuda e teu platô está em 65%. Teu pico de aprendizagem está em 65%. A gente tem um problema. Não tem? Tem um problema. Como que a gente quebra essa curva de aprendizagem? Brian, eu cheguei ao topo. Tem como eu romper isso? Tem. Tá? Principalmente quando o teu platô está baixo. Se o teu platô já está em 85%, 90%, realmente é muito difícil você chegar a 100% de aprendizagem. Tá normal. É muito difícil jogar. Só que você seja um gênio. Mas se teu platô está abaixo do que é necessário para você atingir o teu objetivo, tem algumas coisas que você pode fazer para tentar quebrar essa curva e conseguir aumentar o teu nível de aprendizagem, né? Romper o platô. Que é o quê? Quase sempre, quando você está estudando alguma coisa e você não consegue evoluir, você tem alguma deficiência básica que você não identificou dentro do teu processo de estudo. Quer ver um exemplo? Durante o concurso do Banco do Brasil, o último que teve, eu fiz um processo de mentoria com alguns alunos. Então, alguns alunos eu tive uma interação bem próxima, a gente fazia reunião, eu acompanhava o resultado deles, contato bem próximo de fato. E muitos desses alunos tinham dificuldade em matemática financeira. E eu me propus a ajudar. E eu observei que um grupo específico de alunos não conseguiam, por mais que eu desse atenção, por mais que eu desse exercício, por mais que eu tirasse as dúvidas, por mais que tirando as dúvidas eles olhassem para mim e falavam: Brian, eu entendi o que você falou. Eles não conseguiam passar nem de 50%. E eu falei: cara, beleza, eles atingiram um platô de aprendizagem dele, dentro do escopo atual, mas 40% não é suficiente para eles serem aprovados no concurso, né? A gente precisa chegar a botar isso pelo menos em 80%, que é o que a gente chama de patamar de excelência. Se você tem aí 80% de resultado nas provas que você faz, dentro de certificações bancárias e dentro de concurso bancário,
é um limiar bom para você atingir, tá? Para você já ter essa referência. E não conseguia. E aí eu falei, pô, o problema de vocês não está em matemática financeira. Faz o seguinte, toma esses exercícios. Eu lembro de um aluno que ficou até meio pé da vida comigo, que eu mandei conta de mais e menos. Aí, pô, Brian, falei, cara, faz essas contas de mais e menos. E o aluno errou algumas questões de mais e menos. Falei, ó, viu, você errou aqui algumas questõezinhas de mais e menos. Testa aí. Sério, professor, sério, aqui ó, na vírgula aqui você bobeou. Ah, tá, aí melhorou mais e menos. Vamos fazer agora a conta de multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão. Vamos fazer agora a conta de fração. Vamos fazer agora a regra de 3. Vamos fazer agora a porcentagem. Beleza, estudou tudo isso? Vamos voltar a fazer os simulados de matemática financeira. Incrivelmente, esses alunos saíram ali dessa trava, desse platô de 40%. Alguns foram para 60%, outros para 70% e alguns para 80%, 85%. Teve um aluno que foi até destaque em matemática financeira, estava batendo quase que 90% de resultado dentro dos simulados de matemática financeira. Por quê? O problema de aprendizagem dele não estava naquela matéria, estava em algo básico, era uma deficiência básica que ele tinha. Então, se porventura o teu nível de aprendizagem você travou em um determinado assunto que você não consegue melhorar o teu percentual, das duas uma, ou você já está num nível de excelência e realmente é difícil, tá? Realmente é difícil aumentar, ou você tem alguma deficiência em alguma matéria, em alguma questão mais básica. Outro ponto importante dessa curva de aprendizagem. Quando eu fui fazer essa mentoria, eu tinha vários alunos, mas tinha sim 2 grupos bem divididos. Um grupo era dos alunos que tinham acabado de fazer o concurso do Banrisul, né, do Banco do Rio Grande do Sul, e não passaram. Tinha até gente que passou, mas que queria tentar para o Banco do Brasil. Então, alguém que tinha acabado de fazer o concurso, a galera que estava estudando, se matando até uma semana antes, e a galera que ia fazer o concurso do Banco do Brasil, que alguns não tinham nem feito concurso. Aí, na primeira atividade que a gente teve em conjunto, né, eu liberei o resultado, uma galera ficou chateada. Por quê? Esse pessoal que estava estudando para o Banrisul, esse pessoal tirou 80%, 85%, 90% nos simulados. E a galera que começou a estudar agora, tinha gente com 50%, 40%, 25%. Eu acho que a menor nota foi 25% ou 23%. Eu lembro que a pessoa veio falar direto comigo assim, pô, professor, queria ver com você, se tem como eu sair da mentoria, abandonar a mentoria. Eu falei, poxa, mas com uma semana, você não gostou de alguma coisa? Você não gostou de alguma interação do grupo? Você não gostou de alguma atividade que eu passei? O que aconteceu? Ele falou, não, professor, não tem como eu disputar, eu vou cancelar, eu nem vou fazer o concurso. Porque eu olhei no grupo, tem gente com 80, 85, eu tô com 20, 25. Eu nunca vou chegar no nível dessas pessoas. Eu falei, calma, jovem gafanhoto. Essas pessoas estão no ápice da curva de aprendizagem delas. Elas acabaram de fazer um concurso. Dificilmente a Mariazinha que está tirando 80%, dificilmente a Mariazinha vai tirar 85%. É mais fácil você que está em 25% superar isso, chegar aos 80%, superar, do que ela, porque ela estava se matando de estudar até semana passada, ela já está no máximo dela, ela está estudando para manter esse máximo, você não estava estudando, então naturalmente você não vai sair de 25, 35, 45 subindo assim, degrauzinho, você pode estudar 2 semanas e sair de 25 para 70%, para 80%, por que não? Ele, não tinha pensado nisso, e assim foi. As pessoas que tiravam 80%, 85% no início da mentoria, algumas até melhoraram. Mas assim, quem tinha 80% de resultado foi para 85%. Quem tinha 85% chegou a 90%. Mas a galera que tinha 25%, 30%, 40% foi uma galera que no final estava batendo nos 80%, superando os 80%. Então, não se compare com as outras pessoas da mesa. Eu sei que tem muito fórum de estudo, eu sei que a galera, tanto quem paga curso
quanto quem estuda de graça. Participa de grupos de Telegram, participa de grupos de Facebook, de WhatsApp, e lá você vê algumas pessoas. Eu estou tirando 90% no simulado. E tu fala, pô, ferrou, nunca vou passar. A pessoa está tirando 90, eu tiro 60. Só que essa pessoa que tira 90, ela vai continuar tirando 90, e se ela der mole, deixar de estudar um pouco, tem o declínio rápido. Então, essa pessoa que está tirando 90, se ela parar de estudar, ela vai cair para 80, vai cair para 70% de resultado. Se você mantiver o seu estudo, você vai aumentar, você só precisa ter essa maturidade. Se em algum momento você chegar ao seu platô, ao seu máximo, você tem que ter essa maturidade. Não, esse nível que eu atingi realmente é um nível adequado para atingir o meu objetivo, e realmente é isso. Vai ser difícil eu sair de 85 para 90, eu sair de 80 para 85, vai ser difícil. Agora, se o teu platô está em 40, 50, 60%, aí é o problema, que é alguma deficiência em alguma outra coisinha que talvez não esteja dentro da matéria, dentro do conteúdo que você está estudando. Beleza? Então é isso, gente. Coisa rápida, né? Nada de matéria. O podcast eu vou tentar fazer isso, tá? Tentar trazer algumas coisinhas geológicas, de estudo, de pensamento, de estudo, bem leve, bem descontraído, só com um roteirozinho básico e falando realmente o que vem à mente, como se fosse um bate-papo, tá? Como se fosse um bate-papo. Por isso que é importante vocês também colocarem o que vocês gostariam de ouvir. Será que vale a pena, por exemplo, eu falar como foi a minha preparação para o concurso do Banco do Brasil? Será que vale a pena eu falar qual certificação eu fiz, em qual momento, por quê? Será que vale a pena eu falar por que eu virei professor? Será que vale eu contar, óbvio que não dando nome, casos de sucesso de alunos, casos de insucesso de alunos? O que seria bacana para vocês ouvirem sem ser a parte de conteúdo, tá? Sem ser a parte de conteúdo, que a parte de conteúdo será nas nossas aulas. Inclusive, eu estou verificando aí, mas agora para a galera dos canais de áudio, como Spotify, Amazon Music e tudo mais, eu estou pensando, tá? Não sei se eu vou fazer ou não, eu quero um feedback de vocês. Eu estou pensando em pegar as aulas que eu tenho no YouTube, como eu falo muito, pegar essas aulas do YouTube, transformar em áudio e também colocar no Spotify, tá? Mas a ideia do podcast em si, desse semanal, seria essa conversa mais informal entre a gente. Beleza? Então me fala aí nos comentários se transformar as aulas em áudio seria algo que vocês aí do Spotify, das plataformas de áudio gostariam, tá bom? Forte abraço, bons estudos e até o próximo episódio do nosso podcast.